Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. É com uma imensa alegria que a gente dá início, então, a essa sessão de tarde inteira, né? Na nossa sequência, né, do Caminhos da Cutia, a gente vem fazendo alguns eventos e eu queria agradecer muitíssimo, né, essa nossa trinca indígena, Sandra, Arissana e Franci, né, com apoio insubstituível e total da Geni, que é a nossa pós-doutora, né, que então dá apoio às atividades. A Liliana, que aqui está, que é a coordenadora executiva. Eu coordeno a cátedra academicamente desde o início das atividades em 2015. Né? É um momento muito importante que, de uma certa maneira, essa titularidade encerra o segundo ciclo da cátedra, uma vez que a gente vem contando esses ciclos através de 5 anos, né, os quinquênios. E isso só vem sendo possível porque a gente tem um grande parceiro, que é o Itaú Cultural, mas é uma equipe, então a gente vem pensando a cátedra partiu, a ideia inicial partiu daqui, mas é o Itaú Cultural, então é uma parceria que vem trabalhando esse desenvolvimento dessa cátedra, né? O que eu acho que é importante a gente, para que vocês entendam um pouco, que isso faz parte de um conjunto de atividades, né? Conjunto de titularidades e uma preocupação fundamental da cátedra, que é colocar a arte e cultura no centro de poder da universidade. Então, é um projeto também político, né? de fazer com que uma discussão que geralmente é periférica ou é secundária na universidade se torne algo central. A gente vem conseguindo fazer isso, eu acho, com muito sucesso. Agradeço aqui esse apoio, essa parceria do Itaú Cultural, em fazer com que, de fato, questões centrais no Brasil estejam sendo discutidas na USP. A nossa cátedra começou em 2015, né? E a gente vem pontuando isso com diferentes participações, titularidades, né? Eu reforço aqui a questão da periferia, com a Eliana Souza Silva, a Conceição Evaristo, com a questão da escrevivência, né? E agora a trinca com Caminhos da Cutia. E sempre um trabalho interessante realmente de nutrir um ao outro, mas dos titulares, né? Das titulares, terem essa liberdade de cátedra. Então, esse momento aqui é um momento de roda, de escuta, de troca. Eu agradeço todos que foram contatados, que vieram um pouquinho mais de longe, como Campinas, né, com a Unicamp, com uma equipe. O MAI, que é o Museu de Arqueologia e Etnologia aqui presente, o Danilo, né, com a Casa das Culturas Indígenas, enfim, o museu, né, das culturas indígenas, enfim. Então, a gente tem um conjunto aqui interessante, pessoas que estão à frente, né, da causa indígena, que são representantes aqui desse debate. E eu acho que eu sinto falta aqui, às vezes, das pró-reitorias, né? Foram convidados, então, assim, talvez seja uma demasia de atividades, né? Mas esse trabalho conjunto que a universidade vem fazendo em discutir e integrar enfim, estar presente nesse momento que é um momento de transformação, talvez até transmutação, enfim, mas de fazer com que a gente repense esse país inventado chamado Brasil, né? E, mais uma vez, agradecendo a todos e a todas, e, em particular, vocês três. Eu sou Sandra Benite, eu sou do povo Guarani, Nhandévos, de origem Mato Grosso do Sul. Atualmente eu estou como diretora de artes visuais na Funarte e também sou professora, minha formação acadêmica. Eu fiz mestrado no Museu Nacional, me considero meio antropóloga e também agora estou no processo de terminar meu doutorado na antropologia social no mesma instituição, que é o Museu Nacional. Eu trago isso e agora eu estou aqui na USP como ocupando esse lugar que é importante. Eu acho que para a instituição é importante porque a gente traz essa nossa presença
a gente traz já com vários desafios. Por ser indígena, a gente já traz muitos desafios, e por ser mulher indígena, ela tem a camada mais complexa, né, digamos assim. E por isso, quando nós recebemos esse convite para ocupar esse espaço como catedrática, né, que a gente, esse lugar de importância, né, para a gente, nós 3 mulheres, né, que foi muito importante também, né, principalmente sobre a questão do princípio dos princípios, né, porque nós sabemos que o Brasil não é Brasil, e também nós sabemos que o Brasil ela foi inventado, né, pela invasão europeia, né? Então, eu acho que isso já começa muitas questões, e o tempo que a gente está aqui, na verdade, eu acho que foi muito importante para a gente pensar a partir das nossas inquietações, a partir das nossas experiências, né, para a gente pensar algumas questões mais, trazer um pouco de recorte, né? Então, o nosso recorte é mais questão das mulheres, né? Por isso que nós pensamos o caminho da Cutia como o caminho das mulheres, né? Todas essas mulheres que estão na luta, e eu acredito que nós, mulheres, enquanto mãe, enquanto mulheres que sempre estamos na margem, eu acredito que muitas coisas nós temos em comum, não só mulheres indígenas, mas todas as mulheres, todas as mães. Então, eu acredito que, a partir disso, nós pensamos algumas... a gente vem traçando, na verdade, a chamada das mulheres, né? Primeiro encontro, depois vem o segundo encontro, que esteve aqui, eu acho que é inédito, né? De ter a presença das mulheres do território, e também as mulheres do território da base mesmo, que estão lá plantando suas roças, cuidando do parto, né? Cuidando da gestante, cuidando do próprio lugar e do espaço, enquanto a gente está aqui, né? A gente está aqui para poder também fazer essa mediação, né? Na verdade, nós somos... nós que estamos, enquanto acadêmica, enquanto pesquisadora, aqui ocupando esses espaços, também são outras camadas de enfrentamento. Então, eu acho que, a partir disso, nós pensamos esse encontro, e que não são uma tarefa fácil, e é um desafio. A ideia é a gente se escutarem, né? E eu acho que a escuta ela é muito importante, e também esse encontro, né? Porque a partir dela que a gente vai buscando outros caminhos, porque nós temos as nossas políticas do dia a dia na comunidade, que não fica muito claro, às vezes, para o sistema colonial, que às vezes nem respeita, né? Então, eu acho que nosso sistema política na comunidade, das mulheres, das crianças, nós temos a nossa forma de organização próprio na comunidade, que é diferente, que muitas das vezes o próprio sistema não consegue acolher, por exemplo, quando se trata de mães indígenas, né? Muitas das vezes, nem a própria não indígena, muitas das vezes, consegue acessar, por exemplo, as universidades, e por ser mãe, e como se fosse criança, fosse algo ruim, né? É engraçado isso, né? E aí as mães, muitas das vezes, e muito menos nós, mulheres indígenas, eu acho que a resistência das mulheres indígenas, em vários aspectos, em várias frentes de luta, ela é muito pouco visível também para a sociedade. Por mais que você luta há anos, muitas das vezes não tem muito conhecimento. Por exemplo, no caso das parteiras, né? As parteiras são uma liderança muito importante na comunidade, e hoje em dia elas são cada vez mais invisíveis e ignoradas mesmo, né? Então, para nós é muito importante isso. Então, eu acho que, pensando nessa lógica, né, nós, mulheres, conseguimos trazer o máximo de escuta, né, para poder
pensar o caminho possível, o que a gente gostaria também de deixar, porque por a gente estar nesse espaço também é uma tarefa não muito fácil, porque a gente não está aqui só para estar ou para pegar o título. A gente quer estar aqui para poder contribuir e, na mesma forma que a gente também quer ser acolhido para que a própria instituição contribua também com o nosso povo, com nossos parentes, com nossa juventude. Então, como isso pode se configurar, nós não sabemos, só depende de todos nós, porque nós sozinhos também não vamos conseguir, né, organizar algumas coisas a mais, não porque a gente não tem capacidade, mas de que como a gente vai ultrapassar essa barreira burocrática que o sistema, a instituição tem muitas. Eu acho que nesse sentido, a gente conversando, dialogando, a gente consegue romper, pelo menos, alguma coisa, né? Eu acho que é isso. Puranga Caruca, saudar, né, cumprimentar meus parentes aqui presentes. Obrigada pela presença. Acho que esse momento é muito importante de a gente ouvir vocês. Agradecer aos professores da USP também, por tirar esse tempinho para vir aqui nessa roda de conversa também. Porque a gente quer ouvir, né? Eu acho que esse momento é muito para escuta, é mais para ouvir, é para falar dos desafios. Acho que esse caminho de Cotia também é traçado aqui na universidade, aqui na cidade de Pedra, né? Então, acho que esse nosso programa tem muito esse objetivo de trazer esses conhecimentos que estão invisibilizados, mas trazer um pouco essa presença de corpos aqui na universidade, né? Então, acho que isso é muito importante para a gente. É uma iniciativa nossa, porque a gente queria dar esse espaço também para a gente ser ouvida e ver quais são os desafios, em cima disso, trabalhar para uma melhoria, para trabalhar para um acolhimento, para trabalhar de forma conjunta e coletiva, de melhorar as estratégias dos departamentos, das universidades também. Saudar meus parentes, né, que vieram da Unicamp aqui para fortalecer essa roda de conversa, dos coletivos aqui da USP. A gente tem repensado muito essa questão de saberes, de narrativa, da oralidade, como ela tem adentrado para dentro da universidade. Eu acho que esse trio, né, teve essa preocupação muito grande também de dar vozes a esses conhecimentos femininos, né? Por muito tempo, os nossos pais, nossos avós foram grandes vozes de pesquisas antropológicas, seja outras áreas, mas hoje a gente tem dado vozes às mulheres e aos nossos pais, né? Esses dois conhecimentos, essas duas vozes ecoando pelas universidades. Então, acho que esse caminho de Cotia, traçado pelas mulheres nas roças, na floresta, a gente tem feito o inverso, a gente tem trilhado esses caminhos de Cotia para a universidade. Então, acho que esse nome do nosso programa, do nosso curso, ela tem dado essa visibilidade desses caminhos trilhados, né, em diferentes departamentos. E a gente está muito feliz e realizada por esses encontros. Essas caras já são familiar para a gente nesse 1 ano da USP, né? Na nossa entrada, a gente sentiu uma falta, né, da ausência mesmo, da aproximação dos alunos com a gente, né? E a gente não queria isso, a gente queria trazer, né, os alunos aqui da USP para também falar, para também dialogar. Quando recebi o convite para fazer parte, né, da cátedra, porque dentro dos territórios, catedral é uma coisa de igreja, né? Então, tipo, e aí, o que é, né, ser catedrática? Qual é o significado disso, né? Então, acho que ela vem de uma reflexão também dessa presença dentro dos territórios. E a gente queria fazer o inverso de dizer, não é uma catedrática, são saberes, são oralidades, são narrativas. Acho que é uma costura de várias cabeças pensantes sobre isso, que pudesse dar sentido aos territórios, mas que pudesse dar sentido aos alunos, aos professores, em se deparar com esses mundos. Acho que a gente precisava fazer isso,
traçar esse encontro em 2024. Foram muitas trocas, foram muitas escutas. E hoje é um momento também histórico para a gente como trio, porque a gente está com professores da USP, estamos com parentes e a gente está aqui para escutar. A gente só é possível fazer algo diferente e novo a partir de uma escuta. Se a gente não abrir os nossos ouvidos, né, e escutar, porque todo repasse de narrativa, ela não é gravado, ela não é através de letra, é através da escuta, é através de uma fala. Então, espero e desejo, a partir de agora, uma boa troca, uma boa escuta, e que vocês possam falar tudo que está entalado aqui, né? Porque a gente precisa sair daqui com um passo aí na frente e dizer, vamos fazer diferente, vamos fazer isso em coletivo, vamos ver, vamos traçar essas linhas em coletivo para a gente fazer uma melhoria que seja também os professores também se sintam acolhidos, mas também a gente se sinta acolhida também na universidade como um todo. Infelizmente, nem todas as instituições convidadas estão aqui, né? Então, mas com um pouco a gente vai começar o nosso encontro. Então, sou Arissana, estou aqui junto com Franci e Sandra, ocupando essa cátedra. Minha formação também é da educação, desde a educação básica, assim, ensino médio. Ela vem com magistério, depois eu fiz o curso de artes plásticas, depois eu fiz o mestrado em estudos étnicos e africanos. E agora estou tentando terminar o doutorado em artes visuais na linha de teoria e história da arte. E esse ano, até o ano passado, eu estava na escola, sempre atuando na escola indígena. Esse ano eu pedi um fôlego. Resolvi dar um fôlego. E como eu estaria na cátedra aqui, resolvi ficar entre aqui e o doutorado. Só reforçando aqui o que Sandra, né, e Franci trouxe, é que a gente, quando o Arte nos convidou, né, para estar aqui nesse espaço, eu entendi a cátedra como esse lugar de trazer outros conhecimentos que a universidade não estava acostumada a lidar. Então, trazer esses outros conhecimentos, outras formas de pensar, o conhecimento, de transmitir, a gente resolveu, de alguma forma, focar mais nas mulheres, por ter essa invisibilidade, né, em diversos espaços, né? Não só as mulheres indígenas, mas outras mulheres também passaram por essas situações. E a gente, como mulher indígena, embora tenhamos atuado em vários espaços, a gente ainda sempre fica, né, meio de canto. Então, a gente resolveu focar nessas mulheres e trazendo mulheres, desde mulheres que estão no território, que às vezes não aparecem no movimento, não vai, às vezes, para um acampamento, não vai para a frente de uma mobilização, mas ela faz o seu movimento na aldeia, né, plantando o seu feijão, fazendo a sua roça, fazendo outras atividades que, sem elas, naquele movimento, não teria esse movimento amplo, esse movimento muito maior, né? A gente resolveu trazer essa ênfase para pensar a universidade como esse lugar de conhecimento, mas trazer outros conhecimentos que a gente precisa valorizar, outras ciências, né, que a gente está acostumado a essa ciência, a valorizar ou tratar como ciência somente o que vem dessas caixas, dessas universidades. Então, a gente precisa encarar que esses outros modos de pensar e de pesquisar também é ciência, e não é uma ciência porque a gente quer que seja ciência, mas porque tem estudos milenares que vão passando de geração a geração e que comprovam que aquilo é uma ciência, que aquilo que se faz é cientificamente, vamos dizer assim, testado, comprovado por várias gerações. Então, ninguém dá um chá a alguém se outros lá atrás não tivessem testado, né? Então, são conhecimentos que a gente resolveu trazer, e por isso a gente trouxe parteiras, trouxe mulheres que atuam em diversas áreas, né? Tantas mulheres, como a gente falou, do território, que trabalham nas suas roças, fazendo seus artesanatos, suas artes, mas trouxemos também mulheres que atuam nesse meio que muitos chamam da diplomacia, né? Que está nesse outro lugar, que não é a comunidade, mas está nesse mundo de cá, na universidade, às vezes no lugar político. Então, foi esse o nosso foco do encontro. E, nesse momento agora, a gente queria ter feito esse momento antes, né, ter esse espaço com muito mais pessoas. Desde antes, no início, a gente queria ter feito isso, mas só esse momento agora foi possível. E a gente quer, na verdade, compartilhar o que cada um tem feito em seus lugares, porque a gente tem aqui pessoas da USP, mas a gente tem pessoas de outras universidades. Então, a grande questão é, o que cada um de nós
temos feito, ou fazemos, ou trabalhamos, ou discutimos com relação à questão indígena dentro do lugar que eu trabalho, onde eu atuo, onde eu estudo, que mobilizações eu tenho feito, né? O que eu faço? Eu trabalho, essa mobilização, esse trabalho é com conteúdos que eu trago para a sala de aula, é com pesquisa, é com extensão, é com grupo de trabalho, de que forma eu trabalho isso? Mas quais desafios também? A gente sabe, além de trabalhar com a questão indígena, é também bem desafiador, porque às vezes você não tem um parceiro indígena que está ali próximo, você não tem uma comunidade indígena próxima, e às vezes você se sente sozinho. Então, que desafios, né, temos enfrentado nesses lugares, né, seja na universidade, seja no grupo de pesquisa, nesses lugares que cada um tem trabalhado. Então, esse é o nosso momento agora. Nós não vamos solucionar problemas, mas discutirmos para que Ilana tem feito lá na Cátedra Capora, né? Que saídas, né? Quais mobilizações tem feito, que de repente pode ser um exemplo para outros lugares, como que se institui essa cátedra. Então, acho que como que os estudantes da Unicamp têm feito, né? Que pode ser um exemplo para o estudante da USP. Então, acho que são essas contribuições que cada um tem feito. Acho que um desafio de pode ser colaborado com outra pessoa, né, que talvez já superou aquele desafio. Então, acho que é mais para isso, né? Eu estou falando que a gente não vai ter respostas, porque a gente estou finalizando o nosso processo da cátedra em dezembro. Então, a gente quer mais que trazer soluções, mas ver de que forma, então, a gente pode pensar o futuro da USP, né, daqui para frente. Porque o reitor colocou em nossas mãos uma grande questão. O que vocês querem, né, o que vocês podem trazer enquanto catedráticas para pensar esse futuro da USP, né? E a gente está aqui tentando. Então, o que a gente pode, de alguma forma, a partir dessas discussões daqui, propor para o reitor como uma política, como um programa permanente para o futuro da USP? Baí, Tirerema Tupã-de-Cupé, Juruapima Danilo. Eu sou indígena de ancestralidade Tiquimã Machacali. Sou professor aqui no Instituto de Psicologia e tenho, desde quando eu consegui ingressar, né, como docente aqui, como professor, construído a rede de atenção à pessoa indígena. Então, começamos em 2012, estamos aí com mais de 10 anos de trabalhos conjuntos, né, junto com as comunidades indígenas, com indígenas em contexto urbano também, e fiz um mestrado, doutorado aqui, e sempre com uma preocupação, né, de tentar entender de que maneira a psicologia e os conhecimentos que a gente aprende aqui na universidade, eles, de fato, precisariam se transformar para terem assim uma legitimidade, né, e terem, digamos, coerência com os modos de vida das comunidades indígenas, né? Uma coisa que a gente veio aprendendo, né, e aí aqui em São Paulo, muito na relação com os Guarani, Mbiá Guarani, que veio nos ensinando também sobre a vida comunitária, os modos de dialogar, de conversar. E uma coisa que a gente, né, digamos, uma sabedoria, né, que nos foi passada, é de que trabalhar com as pessoas indígenas é diferente de trabalhar com a questão indígena, né? A questão indígena, a gente muitas vezes consegue entrar em contato por meio dos textos, dos estudos, né, populacionais, os dados, né, cada vez mais alarmantes. A gente tem aí os dados de suicídio que é muito maior, né, muito mais preponderante em termos proporcionais nas comunidades indígenas, dados de violência autodirigida, dados também de conflitos, né, pelas terras, né, notícias que a gente vai recebendo, então, que são, digamos, que podem ser avaliadas de um ponto de vista mais, digamos, populacional, quantitativo, né, mas tem uma outra dimensão que é a gente estar com as pessoas, convivendo com as pessoas, né, comendo junto, conversando, cantando, né, se encontrando. E aí um tanto disso que a gente vê aqui como desafio na universidade, né, que a gente então tem uma cobrança, né, para
que a gente apresente as evidências, né, dos nossos trabalhos, e, às vezes, né, as evidências elas vão vindo de um jeito mais lento do que aquilo que muitas vezes se espera, porque a construção do convívio é uma construção lenta, da confiança, do respeito, né, do cuidado, e também da gente poder tanto ir às comunidades e conhecer a realidade de cada uma delas, que é diferente, né, em cada comunidade, cada povo indígena, mas também das comunidades poderem, das pessoas, né, poderem vir até a universidade e transformarem esse território, né, de poderem ocupar esse território, né, que é ancestralmente indígena, mas que está transfigurado pela invasão colonial, que determina o que é o conhecimento, o que não é o conhecimento, determina as formas de transmissão de conhecimento, a arquitetura, né, uma arquitetura que também não é convidativa para as expressões indígenas, muitas vezes, né? Então, em 2017, a gente, reconhecendo esses desafios, propôs a construção da Casa de Culturas Indígenas. É muito bom, né, que isso tenha sido recebido pela universidade, a proposta foi aceita, e aí a própria comunidade veio para a universidade, para o Instituto de Psicologia, e construiu a sua casa, né? E ali a gente tem buscado fazer os encontros, né, e estabelecer a convivência e construir comunidade, né, entre as comunidades indígenas e as comunidades acadêmicas que se encontram ali, né? Então, digamos, foi um percurso aí bastante longo, né, cheio de idas e vindas, acertos e desacertos, encontros e desencontros, mas que a gente pode, hoje, né, avaliando, né, o caminho, a gente consegue falar também de muitas alegrias, né, de bons resultados. Hoje mesmo, agora, nesse exato, quer dizer, daqui a pouco, né, às 4 horas, a gente vai ter um Iemboatã, lá na Casa de Culturas Indígenas, vem o Tiramói, Tidiarui, né, Tiondaruquere, Tiondariaquere, estudantes indígenas também participam, e é um momento assim de celebração e também de reflexão crítica, né, sobre os caminhos que nós trilhamos e de construção de parcerias, de alianças, né, de fortalecimento daquilo que pode ser o comum, né, da gente lutar. Então, eu queria agradecer bastante também essa oportunidade de estar aqui, né? Eu vejo esse momento como um grande Iemboatã também, que a gente está fazendo aqui, né, com cada um que veio. E agradeço a oportunidade de escuta. Quero manter o convite, né, para que as pessoas possam visitar a Casa de Culturas Indígenas, possam participar do nosso Iemboatã. As portas estão sempre abertas, né, para a gente construir conjuntamente as reflexões e as iniciativas que visam, né, o fortalecimento das lutas e das vidas indígenas, né, que são, no meu entendimento, né, é o fortalecimento da vida como um todo, né, porque a comunidade indígena é feita de pessoas, mas também é feita dos seres da mata, né, e se a gente cuida, né, das pessoas e dos seres da mata, dos encantados, enfim, que estão ali, a gente está cuidando do planeta também, né? E isso retorna como benefício para todas as pessoas, né? Então, é muito bem-vinda essa oportunidade que a gente tem de estar na universidade conversando sobre isso. Acho que só para concluir, para não estender muito, né, que tem bastante gente para falar, compreender que a universidade, né, ela se torna esse centro aglutinador de conhecimentos, esse centro de legitimação, diplomação, né? Mas a universidade ela é uma construção que é muito maior do que isso, né? Ela vem de vários povos do mundo, né? Formas de universidade já estavam presentes na Índia, né? As primeiras universidades foram construídas ali no Mediterrâneo, na África, né? Só no século X que é fundada a primeira universidade na Europa, mas a instituição universidade ela é muito anterior a isso, inclusive, né? E acho que a gente precisa reconhecer que a universidade está em todo lugar onde o conhecimento é construído, não é o campus universitário, mas é a comunidade indígena, é a comunidade quilombola,
é a comunidade periférica, onde tem pessoas dedicadas, né, a estabelecer pontos de vista reflexivos, críticos, né, e construir iniciativas que contribuam para toda a humanidade, né. Então, é importante a gente estar aqui na universidade e é importante que a universidade possa reconhecer os contextos de saberes e de construção de conhecimento muito mais amplos do que o campus universitário, né. E aí a gente vai poder falar das epistemologias diversas e colocar todos, né, numa grande roda para a gente poder partilhar a partir do conhecimento que cada um traz do seu lugar de origem. A UETE. Eu sou Pedro Cesarino, sou professor e vice-chefe do Departamento de Antropologia. Eu queria saudar as catedráticas e a iniciativa do IEA, que é uma iniciativa absolutamente brilhante. Eu acho que falar um pouco a partir daí, né, ou seja, da ausência justamente desse tipo de iniciativa aqui na USP, né. Eu acho que o grande problema que a gente enfrenta é tornar esse tipo de participação constante e permanente, né, que isso não seja uma passagem episódica, né. A gente enfrenta isso nos mais diversos níveis, né. Chantal, professor da Unicamp, que está aqui, a gente teve uma discussão sobre isso, né, do encontro de saberes, que acontece na UFMG, acontece na Unicamp, acontece em outras instituições, e aqui na USP a gente engatinha ainda, né, nessas iniciativas, embora as coisas tenham mudado de maneira significativa, eu diria, nos últimos tempos, mas ainda muito insuficiente, né. E como que essas coisas têm mudado? Justamente pelo fato de aqui, nesse momento, a gente vê presentes não só pessoas indígenas, estudantes indígenas, pesquisadoras indígenas, mas poucos etnólogos, né? Ou seja, aqueles que até então eram os especialistas, os únicos, poucos especialistas em questões indígenas na USP e em outros lugares, né? Aqui acho que são 3, 4, né, presentes aqui. Então, eu acho que o que precisa ser feito e precisa ser institucionalizado é justamente essa diversidade de formas de relação com o conhecimento e com a presença indígena, de modo que, como eu dizia, isso não seja episódico, né. Do meu ponto de vista pessoal, né, eu trabalho com línguas indígenas, com tradução especificamente do marubo, que é uma língua da família Apano, né, um povo com quem eu vivi durante muito tempo, línguas e poéticas indígenas, né. E eu sou, não digo isso com nenhum orgulho, né, talvez o único professor que dá aula sobre leitura, estudo e tradução de textos clássicos, vou dizer clássicos, né, assim como a Ilíada, a Odisseia, os textos da cultura clássica ocidental, né, de textos clássicos indígenas na graduação da FEFELESH, do prédio do meio aqui, né, a Alvorapitá, o Popol Vuh, Jurupari, uma série de textos que são poucos ainda, muito poucos traduzidos, né, e conhecidos, mas que são o fundamento, né, da construção de um conhecimento que não seja completamente dominado pela matriz europeia, né. Então, a gente ainda vive uma construção da ideia da formação na Universidade de São Paulo muito eurocêntrica, né, e muito apartada especificamente do estudo das línguas indígenas e das poéticas indígenas, que são um dos caminhos essenciais para a construção, né, de uma forma de partilha do conhecimento que não seja completamente dominada pelo legado colonial, né. Então, a minha humilde sugestão para as catedráticas é que elas levem para a reitoria e para a USP, de maneira geral, a absoluta insuficiência, né, da presença de pesquisadores e pesquisadoras indígenas que pensem, né, os conhecimentos enfim, as tradições indígenas a partir de um outro lugar que não seja só esse pelo qual até então isso tudo tem sido atrapalhado aqui, a saber, o lugar da antropologia e da linguística, né, para dizer, essas duas áreas não são as únicas, mas são da arqueologia, né, as áreas, digamos assim, mais clássicas, né. Então, eu acho que essa é uma maneira essencial de conceber, né, a maneira como a própria universidade pode se transformar. Eu tenho a impressão de que, num tempo não muito distante, a gente vai ver uma transformação aqui, porque a gente tem uma geração de doutorandas, né, se formando, vocês três, mas tem outros estudantes nossos aqui da antropologia que estão começando uma trajetória que em breve vão estar habilitados a prestar concursos, né. O que a gente quer é isso, que a gente tenha uma presença efetiva de pesquisadores e pesquisadoras e professoras indígenas que não seja só, digamos assim, pro forma, né, mas que seja uma presença capaz, efetivamente, de mudar a maneira como se pensa o conhecimento na Universidade de São Paulo, né, que se diz, que se considera e é considerada a melhor do Brasil, mas que, no entanto, né, nesse assunto tão fundamental e tão central, está ainda vergonhosamente atrasada. É isso. Obrigado.
Xuté Toxá, Ereté Sateprica. Boa tarde a todas, todos e todes, principalmente aos nossos parentes que estão aqui. Meu nome é Inhamantuza Poré Puri. Sou conhecido por alguns aqui como Matheus Median, por causa do movimento estudantil. Eu faço parte do Levante Indígena da USP. É um movimento que nasceu da greve por cotas PPI na USP, no ano de 2016, entendendo que a nossa conquista naquele momento ela foi parcial. Por quê? Porque, inclusive, desde a implementação das cotas PPI, que foi uma grande vitória, né? Não sei se todos aqui sabem, mas essa foi a última universidade no Brasil a implementar as cotas PPI, né? Mas o significado disso para o ingresso de pessoas indígenas, principalmente no contexto das pessoas que estão territorializadas e tal, é um significado muito raso. Então, a demanda naquele momento e até hoje, ela continua sendo o carro-chefe da luta, né? A luta pelo vestibular indígena. Toda vez que são citadas essas outras universidades como exemplo, são todas universidades que estão mais avançadas que a USP sobre política de ingresso para pessoas indígenas na graduação. E eu acho que isso produz um efeito cascata na pós-graduação, um efeito cascata nos professores. Eu acho que ter esses estudantes aqui, sabe, massificadamente distribuídos nos cursos de graduação, faria essa diferença. E parando para pensar nas demandas que os povos têm, das demandas que os territórios têm, eu acho que as políticas públicas precisam chegar onde elas se pretendem a chegar, onde a gente luta para elas chegarem. Então, atualmente, eu sou diretor de movimentos indígenas do DCE Livre da USP, a diretoria que foi eleita esse ano, recentemente. Foi criada essa diretoria, né, especificamente de movimentos indígenas, mas ela não foi criada, inclusive, na perspectiva de movimento estudantil dirigir o movimento indígena, mas sim da gente enfiar na cabeça dos estudantes não indígenas de que eles precisam reforçar as nossas lutas, de que eles precisam dar peso e dar volume às nossas lutas. E esse avanço da luta indígena nessa universidade, eu acredito fielmente que ele virá, o alvo certo é o vestibular indígena. E quem a gente precisa de pegar no pé, de encher o saco, é a reitoria da Universidade de São Paulo. E eu acho que se tem alguma coisa que eu poderia dizer para essas parentas, né, que vão fazer esse contato, apresentar essa demanda final, para nós é essa. Para nós é que essa universidade coloca o pé nos territórios Guarani-Embiá, nos territórios aqui de São Paulo, né, mas que também coloque essa possibilidade, né. E são desafios muito grandes, às vezes, que são colocados de estudantes que estão muito longe do território, de estudantes que estavam aqui, estavam em Campinas, estavam em São Carlos e, do nada, pandemia e não sabe para onde que vai. E a gente precisa se preparar e refletir para essas coisas, né? Mas, enfim, quando eu penso sobre isso, eu penso como que a minha formação, no futuro, vai ser um instrumento de luta, sabe? E eu acho que se todos nós pudermos vir estudar, vir nos formar pensando nisso também, em como os nossos diplomas se tornam armas nas mãos das necessidades populares, né, dos nossos povos, eu acho que seria uma verdadeira mudança de quadro assim, que a gente tem no Brasil agora. Oi, boa tarde, pessoas. Boa tarde, parentes. Boa tarde, professores, professoras. Meu nome é Letícia. Rendi Obá, meu nome indígena, sou da etnia Paiaiá, mas primeiro eu venho de um processo de autodeclaração, eu venho de uma busca, né, pela minha identidade indígena, porque eu sempre soube que era descendente. E aí tem um espaço muito grande entre ser descendente e ser indígena. Estou aqui na USP já tem também 10 anos, desde o cursinho de 2013, porque o meu sonho era um sonho de USP, só que essa porta sempre esteve fechada para o acesso indígena. Naquela época não tinha cotas, o acesso para pessoas PPI era para a população preta, parda e indígena socioeconômico. Nessa época não havia o debate sobre políticas afirmativas aqui dentro, mesmo tendo indígenas praticando
suas pesquisas e também buscando a oportunidade de estudar dentro dessa universidade. Eu me formei fora daqui, eu fui bolsista do ProUni, me formei em outra faculdade particular, com bolsa de 100%, mas eu venho para cá todos os anos que eu tentando pela FUVEST, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, que foi o primeiro ano de cotas aqui, de pessoas que entraram por cotas. No mesmo ano, foi para a Unicamp a prova, a avaliação pelas cotas, e, como foi dito já 2 vezes aqui, que o desenvolvimento lá na Unicamp, na UFSCar, foi maior desde então, mas ele começa aqui na USP com a gente, fazendo vigília, fazendo texto, juntando com o movimento negro na USP, mas foi com muita luta. E assim, as pessoas dizendo na minha cara que não tem cotas para moradia. Não existe cotas para moradia. Com muita luta, o ano passado também, a gente conseguiu que as pessoas indígenas entrassem aqui pelo memorial, pela documentação da aldeia, dos cacicados, das representações, e essas representações também poderiam ser posto de saúde, associações indígenas, né, e cacicados, porque antes só se recebia o RANI como documento principal para poder ter o acesso indígena, sem fraudar a sua identidade. E aí, quais são as questões que a gente tem neste momento? Além do acesso indígena, que não tem indígena, esse é o tipo de conversa que a gente precisa ter. Que se a USP também quer ter a gente aqui, de que jeito? Se a gente não pode fazer uma fogueira, se a gente não pode fazer uma roça, se a gente não tem o direito de ter pertencimento, porque tem gente que tem muito rico aqui, estudando aqui. Eles não têm condições nenhuma de estar próximo de nós. Muito menos com as nossas pautas, muito menos com as nossas necessidades. Eles não estão olhando para a gente nesse sentido. Eu também fiz esse relato na minha dissertação, porque eu quero deixar isso registrado para a posteridade, porque a gente precisa começar a luta, não só de hoje para frente, mas do que as pessoas já vieram fazendo. É assim que a gente faz na aldeia. Ninguém desqualifica a luta de um ancião, ninguém desqualifica a luta de uma anciã. Vai pegando a sabedoria daqueles que já tiveram atrás e vamos dando continuidade para as lutas que vão vir à frente. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos. Eu me chamo Natan, sou estudante de pós-graduação no programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades. A minha área de graduação é Direito. Então, eu me formei em Direito, sou advogado e agora sou pós-graduando, né, no mestrado ali nesse programa de pós-graduação. Eu decidi pesquisar a questão do direito indigenista e comecei uma pesquisa aqui na USP, no meu programa de mestrado sobre direito indigenista. Seguindo a linha do que as nossas parentas introduziram, acho que tem muitos desafios ser indígena e pesquisar aqui dentro da universidade. Primeiro porque eu acho que a própria pesquisa nos moldes brancos, nos moldes ocidentais, ela é muito difícil de ser desenvolvida. Porque eu, por exemplo, estudando direito indigenista e criando essa relação, em algum momento eu vou ter que falar do choque do colonizador quando ele chega aqui e tem contato com os indígenas daqui e como esse direito foi introduzido do colonizador romano, direito romano, germânico, foi introduzido e como esses indígenas lidaram com isso, qual foi a evolução dessa relação juridicamente falando, enfim. Então, você é obrigado, além de estudar o seu povo e os povos daqui, você é obrigado a estudar a branquitude também. Você precisa entender o que é a branquitude. E pouco se estuda isso hoje em dia, né? Eu acho que os estudos tradicionais, como o professor havia falado, eles ficaram focados na questão étnica, né, na questão de entender esse indígena, de entender quem são essas pessoas etnicamente falando, antropologicamente falando, e você vai estudar os povos da Amazônia, você vai estudar os povos do Nordeste, mas é muito interessante a provocação de um indígena, quando entra dentro da universidade, propor que seja estudado também a branquitude, na perspectiva do indígena. Entender, na perspectiva do indígena, quem foram estes que chegaram e que nos estudaram, né, que se colocaram na posição moral e intelectual superior de nos estudar. É meio que uma inversão de valores, assim, da gente se colocar não numa posição moral superior, mas numa posição igualmente acadêmica,
de dizer, eu quero te estudar também, quero entender como funcionava o teu pensamento quando você chegou aqui, quando você começou a estudar a gente, quero entender como isso se desenvolveu e quero entender como a gente está hoje, em direito, como a gente está hoje em igualdade, como a gente está hoje, enfim, em todos os espaços, né? É interessante também pensar sobre isso, muito importante pensar sobre a permanência, o acesso e permanência, que eu acho que é uma barreira muito grande. Mas pensar, eu acredito, né, o vestibular indígena dentro da universidade é pensar principalmente naqueles que estão dentro dos territórios e querem ingressar dentro do ensino superior. Então, realmente, a falta de adoção desse vestibular demonstra uma falta de vontade da Universidade de São Paulo de que ou pelo menos uma certa resistência, no mínimo, de que certas estratificações sociais ingressem dentro do ensino superior na melhor universidade do Brasil, né? E isso precisa ser olhado e visto. Agora, com iniciativas como essa do Instituto de Estudos Avançados, parece que a Universidade de São Paulo, como um todo, ela tem alguns polos de interesse que querem trazer para perto de si mais pensamentos e reflexões que possam abrir caminhos para que essas políticas sejam aceitas, né? Eu acho que esse é um espaço muito importante para a gente construir isso juntos, conversar juntos sobre isso e tentar pensar uma universidade mais democrática, uma universidade mais plural e com presença indígena aqui dentro. Nchaueri, muito obrigado. Eu sou Camila Gauditano, eu sou antropóloga e educadora, e hoje eu estou como supervisora no programa de acervos e Centro de Pesquisa e Referência do Museu das Culturas Indígenas. Boa tarde a todos. Meu nome é Iriwana, eu sou do povo Inã Carajá. É uma honra estar aqui juntos com vocês, que é muito importante, né? E essa troca de ideia. E eu trabalho no Museu das Culturas Indígenas como mestre saberes, que a gente traz o conhecimento, a ancestralidade dos povos indígenas. Boa tarde, eu me chamo Paula, eu sou do povo Guajajara, meu nome indígena é Surumu. Eu sou estagiária no museu, faço parte do museu há quase um ano. Recentemente eu entrei no MAI também, estou como bolsista lá do educativo. E a gente vem buscando pensar essa experiência de educativos dentro do âmbito museal, com essas distintas formas, onde o educativo do MAI se dá de uma forma e o educativo do museu se dá de outra, que é nos termos das cosmologias indígenas. Então, a gente tem pensado, junto também com os coletivos da USP, como fomentar essa construção de conhecimento conjunta, como pensar essa relação entre as pessoas que precisam acessar, por exemplo, esses espaços como os museus. E, para isso, a gente precisa ter, querendo ou não, vamos dizer assim, um mínimo de igualdade dentro do que se entende como conhecimento técnico. E a gente percebe que, infelizmente, as pessoas que saem das suas bases, elas têm essas dificuldades de entender esse sistema organizacional que não é nosso, que não foi feito para nós. E, dentro dessa perspectiva, a gente tem muitas questões que a gente enfrenta diariamente dentro do museu. E essas questões, elas reverberam para fora e alcançam espaços como a Universidade de São Paulo, que é onde a gente começa a pensar nesse ciclo, né? Quem está dentro da universidade vai para o mercado de trabalho. E esse mercado de trabalho precisa comportar essas pessoas que vêm de outras culturas. E, geralmente, a gente nem é conhecido, a gente nem é visto, nem é lembrado. As pessoas indígenas, elas não são visibilizadas dentro do Estado de São Paulo. E, a priori, o museu ele vai proporcionar essa visibilização dos povos que vivem aqui, como Pancararé, Pancararu, como o povo Guarani. E como que a gente vai pensar nesse acesso indígena, né? Daí a gente traz aquilo que já foi colocado aqui pelos parentes, esses outros parentes andinos, esses parentes que vivem na Amazônia Equatoriana, em diversos lugares
da América do Sul. E como que a gente só é essa quantidade irrisória de indígenas dentro da Universidade de São Paulo, sendo que nós temos, por exemplo, o Jaraguá inteiro ali, que tem interesse em participar. As diversas comunidades que vivem em Guarulhos, as diversas comunidades que... o povo Pancararu, que vive no Real Parque, a comunidade Pancararé. Por que essas pessoas não estão presentes aqui? Porque o indígena ele não vai vir para cá e simplesmente se contentar em ficar com vários outros não indígenas. Ele precisa ter uma segurança mínima para entrar dentro da Universidade de São Paulo. E pensar em um bloco específico, talvez, é uma ideia de como fomentar essa permanência. Aqui tem blocos para mães, tem bloco para pós-graduação, para graduação. Então, por que não pensar em um bloco específico para pessoas indígenas também? Boa tarde a todos. Eu me chamo Ismênia, eu sou do povo Ticuna, né? E as minhas colegas vão falar sobre a nossa permanência dentro da Unicamp e os nossos desafios também. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Me chamo Angelina Waliperi, sou do povo Baniwa e eu faço arquitetura e urbanismo na Unicamp. Boa tarde a todos. Meu nome é Marlon. Eu sou do Amazonas, sou do povo tucano. Sou da Unicamp e faço o curso de Engenharia de Telecomunicações. Boa tarde, eu sou Maria Luísa Lucas, sou professora de etnologia no Museu de Arqueologia e Etnologia aqui da USP. Boa tarde, eu sou Chantal, sou professora da Faculdade de Educação da Unicamp e estou coordenando a CAIAPI, que é uma comissão composta por funcionários, docentes e discentes, que a Ismênia, o Marlon e a Ângela fazem parte, para pensar a permanência indígena na Unicamp. Silvia Lopes da Silva Macedo, eu sou atualmente professora da Universidade de Paris 12, na França, mas eu trabalhei na UFES, na Unifesp, trabalhei na Universidade da Guiana e trabalhei bastante com a população Wayampi. Sou uma formadora de professores Wayampi e hoje em dia formadora de professores vários, dentre os professores indígenas e quilombolas também. Boa tarde a todos. Eu sou Rai Minhoca, sou da FEFELESH. Atualmente eu estou no programa de pós-graduação Humanidades, Direito e outras legitimidades e estou em um processo de retomada para cumprir uma promessa que eu fiz, uma retomada espiritual do meu povo, que pertence ao povo Iapuruma e Ipurá. Boa tarde a todos. Meu nome é Reinaldo, sou da etnia indígena Macuxi, sou do estado de Roraima. Atualmente sou doutorando em antropologia social e, assim, né, não vamos ter mais tempo de conversar, mas, enfim, acho que outras oportunidades virão pela frente, né? Obrigado. Boa tarde, meu nome é Eric Ramiquial, sou do estado de Mato Grosso, da nação, o povo Curabacairi, sou antropólogo. Atualmente estou na USP, né, fazendo antropologia social no doutorado. É isso, boa tarde a todos, obrigado. Boa tarde a todos, eu sou o Marcel, eu sou da Fundação Itaú, eu estou aqui acompanhando trabalhos já durante todo esse ano. Eu sou Liliana Souza e Silva, eu sou coordenadora executiva da Cátedra Olavo Setúbal e, enfim, acompanhando aqui tendo essa honra de acompanhar essa trinca de mulheres indígenas aqui. Cangui Caiapri, boa tarde. Meu nome é Caraíde Cupemirim, meu nome não é indígena Guilherme, faço parte do movimento coletivo indígena, estou na graduação pelo Instituto Oceanográfico e trabalho no Museu de Arte Contemporânea na parte do educativo. Oi, gente, eu me chamo Ilana, eu sou professora do Departamento de História da Arte da Unifesp, da Federal de São Paulo, e eu estou aqui porque eu sou uma das coordenadoras da Cátedra Capora, que é um órgão que foi criado lá há cerca de 10 anos, justamente para levar para dentro da nossa universidade
os conhecimentos não hegemônicos. Então, a gente tem desenvolvido projetos com gente de terreiro, de quilombos, de povos indígenas, em diferentes formatos, às vezes cursos, às vezes palestras, às vezes publicações, né? Isso tem sido muito importante para abrir os horizontes dos nossos estudantes. Então, eu acho que eu estou convidada aqui, eu não sei se vai dar tempo depois no debate, para contar um pouquinho das nossas experiências na Acapora. Por exemplo, nós vamos fazer agora, em novembro e em dezembro, um seminário virtual, um webinário sobre museus e comunidades. Inclusive, a Arissana vai estar na nossa primeira mesa sobre museus indígenas no dia 11 de novembro. Então, foi um modo dos nossos estudantes, em que eu tinha que dar um curso sobre novos formatos de museus. Então, qual é a nossa ideia? Não eu, Ilana, branca e professora, falando de museus e comunidades. Não. Vamos chamar as pessoas desses museus, de territórios, para elas virem falar sobre as suas experiências. Então, a gente montou 5 mesas, e aí vai ter gente de museu de quilombo, de museu de favela, de museu de terreiro, de museu caiçara, de museu indígena, que vão vir contar para os nossos alunos das suas experiências. Então, a gente tem feito esse tipo de coisa. E, só para encerrar, a maior dificuldade que nós temos, e que eu acho que vocês talvez esbarrem nisso aqui também, é a burocracia, né? Porque a administração pública é feita para contratar gente da cidade, que tem CPF, que tem um comprovante de endereço, que tem conta no banco, que pode dar uma nota fiscal. E a gente sofre muito, gente, na hora de pagar e contratar os nossos mestres de fora da academia. Muitas vezes a gente tem que fazer tretas, né? Tem que arranjar alguém que dê nota fiscal, mas é super perigoso, ou precisa de uma associação que possa responder pela pessoa que vai fazer a atividade. Nós vamos ter uma vaga para professor visitante, adoraria que fosse indígena. Então, se vocês conhecerem alguém que possa se candidatar, nós vamos abrir edital no dia 14 de novembro para um professor visitante. Só que aí que está o problema. Tem que ter doutorado, né? Então, as coisas funcionam de um jeito que, por mais que a gente tenha boas ideias, a gente esbarra nessas regras, porque a lei diz que, para ser professor visitante, tem que ter o doutorado. Mas aí isso já abaixa a minha chance de conseguir o tipo de professor que eu quero. Mas, se vocês conhecerem, então, indígenas que têm um doutorado, a gente vai estar com essa vaga. Então, na hora de contratar, na hora de pagar, na hora de fazer edital, sempre tem essas regrinhas que exigem um tipo de documento, um tipo de condição prévia que acaba afastando os conhecedores não acadêmicos. Então, acho que é esse desafio que a gente mais enfrenta e que eu acho que vocês aqui têm que levar a sério, porque não bastam as boas intenções, né? Tem essa parte burocrática que, às vezes, atrapalha a gente de fazer coisas bonitas. Obrigada, pessoal. Eu estou aqui me consolando, pensando que é o primeiro de muitos encontros, porque é muito importante a gente ouvir como que aparecem, né, questões. E nós tínhamos uma segunda pauta para hoje, que seria pensar quais as noções a forma como a ideia de identidade indígena é manejada em cada um desses contextos que vocês atuam. Mas também a gente estava falando um pouquinho no intervalo, que para também prestigiar, né, os parentes que vieram, né, de outra cidade aqui para estar com a gente, escutar um pouquinho vocês. Vocês devem ter percebido que a gente tem uma visão bem otimista, mas eu imagino que não seja só essa parte boa, né, do que vocês têm vivido. Então, fiquem à vontade aí. Ó. A hora que der 5 minutos, eu vou dar um tchauzinho. Meu nome é Marlon. Pelo que eu vi aqui bastante na roda, a USP, os estudantes indígenas da USP estão querendo um vestibular indígena, né? Foi o que foi bastante falado aqui. Então, vou falar um pouco do que eu ouvi, porque eu sou 022, cria do vestibular indígena da Unicamp. Chego na Unicamp no ano de 2022, pós-pandemia. Naquela época, quase não rolou o vestibular indígena, porque
não estava tendo, a Unicamp ia cancelar o vestibular indígena por causa da pandemia e isso ia trazer vários problemas para eles, pelo que eu escutei dos meus parentes e pelas informações que eu busquei. Em 2016 houve digamos, uma guerra entre alunos, movimento estudantil, a própria reitoria da Unicamp e o movimento contra, que eram alguns professores e alguns alunos que não queriam aderir ao vestibular indígena. Movimento estudantil, professores se reuniram e batalharam bastante. Então, para que vocês queiram um vestibular indígena, vocês vão ter que batalhar bastante. Não foi fácil. Pessoas foram expulsas, alunos foram caçados, tiveram que ser retirados da faculdade por defender o vestibular indígena. Foi uma grande batalha que eles tiveram, até que, com bastante esforço, bastante determinação, conseguiram. E, em 2019, houve o primeiro vestibular indígena da Unicamp. Outra coisa que eu posso dizer para vocês, como um membro e faço parte do coletivo, da coordenação do coletivo dos estudantes, só que eu sou do campus de Limeira. Então, eu falo para vocês, façam bastante roda de conversa com o movimento estudantil de outras áreas, o movimento LGBT, no caso, a gente tem parceria com o movimento LGBT, a galera do Conexão Preta, bastante, a gente conversa bastante com eles sempre aderem às nossas causas, assim como a gente adere às causas deles. Tivemos uma outra greve em 2022, estive na frente também, onde a gente conseguiu algumas políticas de permanência. No caso, a maioria não consegue voltar para a sua casa porque mora longe. E para voltar, um exemplo minha, eu estou aqui em São Paulo faz quase 2 anos. Não volto para a minha cidade, porque as passagens para voltar para a minha cidade, como dezembro é horário de pico e as agências de aviação elevam o preço, eu gasto, digamos, em torno de quase 3 mil a 5 mil para voltar para a minha cidade, São Gabriel da Cachoeira, no caso. Dito isso, para facilitar um pouco para os calouros, no nosso caso, para o vestibular indígena, a gente conseguiu agora, após bastante luta, que a Unicamp desse um pouco do dinheiro para que eles possam pagar metade da passagem e vir para a universidade. Outra coisa que conseguimos também criar foi a CAIAPI, como a Chantal bem citou, que eles são um grupo de estudantes de professores e estudantes, juntamente com a gente, onde a gente discute e fala como podemos melhorar tanto o vestibular indígena e as políticas de permanência na Unicamp. São políticas de permanência que a gente está lutando atualmente. Então, como estudante indígena, eu dou essa dica. Podem fazer bastante roda de conversa. Chame a gente, chame a galera da Unicamp, a galera da UFSCar. A UFSCar é mais pioneira que a Unicamp, porque antes do vestibular indígena rolar, a UFSCar já estava atuando bastante. Agora, o vestibular indígena, o UFSCar e a Unicamp foram unificados. Os dois trabalham em conjunto. Tem a galera da UNIB também, são mais pioneiros que não sei se é a UFSCar em si, eles também têm. Então, chamem bastante gente, a gente vai ajudar na causa. Se for para ter indígena estudando na USP e tem um vestibular indígena, eu apoio totalmente. A gente está aqui para diversificar a universidade. E a universidade significa isso, né? Diversificar. E onde não tem indígena, eu acho que não é diversificar para mim, na minha humilde opinião. Então, é isso que eu tenho para falar. Eu sou 023, lá na Unicamp a gente vai por número, né? 021, 022, 023. A minha entrada foi o ano passado e, assim, eu entrei com muita dor, porque eu perdi o meu irmão em Limeira para o suicídio. Ele veio com um grande sonho de estudar, como todos nós viemos, né? De muito longe. E aí eu não estava entendendo, no meu contexto lá de São Gabriel da Cachoeira, uma cidade com 95% da população indígena, né? O que poderia estar acontecendo aqui? Quando eu cheguei e vi a realidade. O meu sotaque era diferente, a minha cor de pele era diferente, o meu jeito de ser era diferente. Então, tudo chamava atenção. Tudo chama a atenção dos professores. E, às vezes, é intrigante, né? E é muito chato também. Eu tive que me acostumar com o racismo, uma coisa que eu nunca sofri na minha vida inteira lá em São Gabriel da Cachoeira. Jamais.
eu via meus colegas tristes porque não conseguiam trabalho em grupo e eu tinha que simplesmente chamar eles para fazer trabalho comigo e integrar eles numa sociedade racista, preconceituosa. E isso é um trabalho muito grande da Unicamp, é de políticas públicas, sim, porque não está nas nossas mãos. A saúde mental dos indígenas é frágil, e aqui se torna mais frágil ainda. E aqui é mais fácil eles se perderem nas drogas, no vício, e é isso que a gente vê na maioria das vezes. Entram muitos estudantes, mas saem poucos. Alguns desistem no meio do caminho. E a gente não quer ver isso. A gente quer ver eles se formando, levando para os seus territórios o diploma que muitas vezes foi negado pela nossa ancestralidade, porque eles não eram vistos como seres humanos. E o movimento indígena nasce há pouco tempo, 2018, 2016. Foi quando veio também as cotas indígenas. E é uma luta que a gente tem que levar sempre. E aqui eu estou lutando muito para permanecer, porque não é fácil. Não é fácil estar longe das nossas raízes. Não é fácil você quer ir na casa da sua mãe e você não pode. O pessoal sai de férias e você fica. Eu senti tudo o que o meu irmão sentiu. E a cada dor, eu só conseguia imaginar ele sofrendo sozinho. E a gente ligava para ele e ele dizia que estava tudo bem. Estava tudo bem. E eu não entendia por que ele não compartilhava a dor. Foi muito difícil para mim entender por que ele não compartilhou tudo o que ele viveu. E eu compartilho aqui com vocês que não é fácil. A gente sofre, a gente fica triste. Mesmo que você tenha... eu tenho minha irmã também aqui comigo. Você também quer desistir. Às vezes eu olho para ela, eu quero ir embora para casa. Esse aqui não é um ambiente. Isso aqui não é a minha casa. Esses corpos me veem como estranho. Eu sou um corpo estranho dentro do próprio território brasileiro. E isso é extremamente chocante para mim. Mas a gente resiste. E é por isso que a gente está aqui hoje. É por isso que a gente veio aqui falar sobre como a permanência... Vocês pensam em vagas, mas vocês têm que ver que são seres humanos. Eles vêm com sonhos. Às vezes eles vão ser destruídos, não pela instituição, mas pelo racismo que tem dentro de cada pessoa. Porque a gente veio de uma educação ocidental, né? Que vê como indígena como incapaz. Quantas vezes eu tive que olhar para o professor e ele ficar feliz porque eu sei fazer uma linha, porque eu sei desenhar. E isso me incomodava muito e ainda me incomoda. Mas eu estou resistindo. E a gente tenta resistir sempre e passar isso para os nossos outros parentes, né? Mas não é nada fácil. E é isso, gente. Então, eu vou falar um pouco, como eu sou mãe, né? Que estudante mãe. E não é fácil de me manter na universidade, na Unicamp, né? Mas a Unicamp... tem a bolsa que tem para as mães que não conseguiram a vaga na moradia. Então, para mim, isso já é uma boa ajuda, porque, além da moradia, a Unicamp deu bolsa para as mães também. E isso tem que ser continuado assim. E vocês também, se vocês quiserem chamar nós também, a gente está aqui para juntar com vocês, lutamos junto. E é isso. Obrigada. A ideia é que a gente chamou vocês, né, professores e parentes, né, e professores também representantes de algumas instituições, para a gente ter essa mesma conexão, para que nós, né, enquanto aqui da USP, também tenha essa rede dessa divisão digamos assim, essa divisão de responsabilidade. Eu acho que é importante, a partir de hoje, a gente criar essa conexão. O que cada um pode contribuir para que se some nessa luta mesmo, como o parente falou, né, para a gente se somar na luta, para se fortalecer, né? E eu acredito que isso pode fazer infelizmente, para a gente enfrentar esse lugar de racismo, como o parente falou, a gente precisa seguir na pressão, né? Porque só com pressão que funciona. Por isso que a diversidade, tanto os professores, a presença de vocês, professores também, na qual onde vocês estão atuando, na experiência de vocês, eu acho que vai contribuir muito para a gente pensar
não seguir a mesma lógica da violência, né? Pelo menos ser menos violento, a universidade ser menos violento com a gente, com as mães, com as mulheres, né? com as pessoas que são socialmente excluídas, socialmente na perspectiva dos brancos, europeu, ocidental. Por isso que a gente trouxe essa demanda para aqui, para esse lugar que a gente precisa questionar e também permanecer. O território, a USP, São Paulo, é território indígena, mas cadê o indígena? Eles foram silenciados. Então, o silêncio também é morte, silêncio. Eu agradeço muito pela boa vontade de várias instituições que se propuseram a garantir a reserva de cota, que tem muitos parentes. Eu não estou sendo ingrata, só estou trazendo a realidade que a gente vive hoje. Só que a gente não pode continuar dessa forma, dessa lógica que a gente tem que morrer para garantir a esperança para os outros. Eu acho que isso não é o ideal. Então, só queria deixar isso claro, para que a gente não tenha mais essa disputa, briga, em vez de a gente fortalecer, às vezes a gente se rompe, a gente se divide. Eu acho que isso não é um caminho bom, mas é importante o diálogo. Boa tarde, eu vou tentar ser breve também. Obrigada pelo convite de estar aqui, né? Bom, eu tinha preparado um pouco, né, antes, quando eu teria 10 minutos, para falar sobre a minha atuação no MAI, as minhas experiências lá, né, as minhas dificuldades também, que vão muito em direção ao que a Ilana trouxe. Né, assim, é muito difícil fazer projetos colaborativos, né, entendendo colaboração como, de fato, entendendo que você tem parceiros indígenas que são pesquisadores, mas que não necessariamente estão institucionalizados em universidades, não estão fazendo uma tese de doutorado, de mestrado, mas que estão fazendo pesquisa na aldeia ou, né, no contexto urbano, etc. E a dificuldade maior que a gente tem é que é exatamente muito difícil captar verba para fazer com que essas pessoas possam viajar, por exemplo. Então, eu consigo fazer com que vocês, por exemplo, que estão institucionalizadas e estão fazendo um doutorado, possam viajar, possam vir conhecer a nossa coleção, ou conhecer uma coleção de museu, e etc. Mas um pesquisador indígena que está na aldeia, mas que não está fazendo, né, nenhum tipo de formação mais formal, é muito difícil. Assim. Na minha experiência, o jeito que eu tenho encontrado para contornar essas coisas é tentar procurar financiamentos internacionais e editais mais flexíveis, o que gera coisas meio malucas, que é, por exemplo, você, né, estava comentando agora, eu acabo de voltar de uma viagem para a França com indígenas que eu nunca consegui trazer para a USP. Então, eu consegui levar eles para Paris, mas não consigo tirar eles, né, assim, de Rondonópolis e trazer para São Paulo, porque eu não consigo encontrar essa verba. Então, só para dar um pouco, né, assim, a medida do tipo de desafio. Mas, aí, já passando para as coisas mais práticas, assim, né, que eu penso que poderiam ser demandas que vocês poderiam aproveitar esse momento e abrir um diálogo com a reitoria. E esse, enfim, um parênteses aqui, é um diálogo que a gente do MAI tem tentado fazer, marcamos uma reunião com o reitor, com o Carlote, a reunião teve que ser cancelada, etc., mas tem a ver com a contratação de docentes indígenas. Porque eu ouvi muito vocês falando aqui, né, sobre a diversidade dentro da universidade, dos alunos, etc., movimento estudantil. Mas, gente, assim, quem também transita nesses meios da USP, fora do mundo da sala de aula, não existe lugar menos diverso do que o corpo de docentes dessa universidade. Não existe. Assim, são pessoas brancas de um determinado sobrenome, que, nossa, estudaram na mesma escola e os pais se conhecem há muito tempo, passavam férias juntos. Assim, realmente um nível de endogamia, para a gente que é antropólogo, né, assim, é chocante. Então, eu acho que, quando a gente está falando de regimentos, de vestibular indígena, de política de permanência, etc., essas decisões dentro da USP, elas passam por instâncias colegiadas, que não são os docentes que decidem, mas são os docentes que participam desse processo decisório. É a pessoa que tem assento no CO, é a pessoa que tem assento na PRIP, na PG, na PRG, todas as nossas siglas. Então, assim, gostando ou não, existe uma hierarquia dentro da universidade que são os docentes que estão com ela, né, assim, estão com a batuta na mão. Assim.
Então, eu acho que, óbvio, tem vários movimentos dentro da universidade de tentar fazer com que o corpo docente seja mais diverso, mas eu acho que a contratação de professores indígenas é uma pauta muito importante. E aí é uma pauta que eu acho que, assim, eu não estou dizendo que uma coisa exclui a outra. O vestibular indígena é muito importante, mas talvez a contratação de docentes indígenas seja uma pauta que a gente consiga avançar num tempo mais rápido. Por que eu estou pensando isso? A UFSC acabou de lançar um edital e fazer uma contratação de um docente indígena. Aí todo mundo fala, não, mas não é possível, porque tem que ter 3, né, para reserva de vagas, etc. Não, mas a UFSC conseguiu fazer não pela reserva de vagas, mas ela conseguiu abrir um edital para um docente indígena. Nós estamos falando de outra coisa, não é de reserva de vagas, a gente está falando de um edital específico para docente indígena. Óbvio que a primeira resposta a essa demanda vai ser, não tem jeito, não é possível, mas nossa, a UFSC conseguiu. A reitoria fez uma portaria que permitiu que esse tipo de vaga acontecesse. Então, assim, regras, leis, portarias, etc., não vêm do céu, elas são feitas por pessoas. Aqui dentro da USP, muitas vezes, por docentes. Então, eu acho que, né, a minha sugestão, se vocês puderem apresentar alguma coisa para a reitoria, seria reforçar essa demanda, que eu vejo, pelo menos na minha avaliação, como uma coisa que pode ser feita assim, com alguma celeridade, com alguma rapidez, assim, e que seria um legado muito bonito da cátedra, se vocês conseguissem costurar essa política universitária, que nem sempre é fácil. Eu acho que o que deixaria assim, para vocês pensarem, acho que vocês 3 catedráticas e o pessoal que está aqui na cátedra, que fica depois, é a importância de conseguir o que vocês comentaram aqui no começo. Mas a pró-reitoria não está aqui. E eu acho que, se vocês forem fazer alguma coisa, porque você vê na fala dos estudantes, teve uma mobilização de docentes não indígenas, que na época não tinha indígenas, de discentes não indígenas, porque na época não tinha, ou tinha muito poucos, para que eles chegassem. Né? Essas pessoas, várias outras, a gente continua apoiando. Mas a gente não consegue tudo. A gente consegue pouco, na verdade. A gente apoia a pauta deles. Eles, muitas vezes, eu falo para eles, vão lá direto, porque eles conseguem diretamente, às vezes, melhor. A gente fica pensando qual que é a estratégia. Né? Então, eu acho que, quando a gente traz, principalmente nesse modelo de um vestibular descentralizado, que a gente vai lá fazer o vestibular. No início, essa foi a nossa primeira briga, que era esse valor para pagar a passagem para vir para cá. Era de uma crueldade, porque passava no vestibular, assim que saía a lista, começavam as vaquinhas. Porque como é que você quer que a pessoa que passou no vestibular lá tenha dinheiro para ver? Não conseguia nem chegar na universidade. Então, essa foi a primeira briga. A gente conseguiu, mas ainda, né, dá metade, 1/3 do valor da universidade, do bilhete. Então, e além disso, tudo isso que eles estavam falando, que chegar aqui, a família está longe, não consegue voltar de férias. E outra, fica doente. Às vezes, quem não fica doente, né? De vez em quando? Aí não tem a família perto. Né? Aí a gente que é mais próximo fica se desdobrando, porque agora a gente está com 450 estudantes. Então, e a gente fica muito aflito de não conseguir, da pessoa estar aqui sem a família. Né? Então, eu acho que é muito importante realmente se mobilizar para o vestibular, mas, para fazer isso, não adianta ser meio na marra e ser um órgão apoiando. Tem que ter vários órgãos, tem que ter articulação de várias pró-reitorias. E, nesse sentido, e eu fecho, acho que a fala da Malu, docentes indígenas talvez sejam apoios fundamentais. Primeiro, eu gostaria de falar alguma coisa assim, bem na contramão da exigência da universidade estar preparada para a gente. Nunca estará. Nunca. Nenhum espaço do mundo nunca estará preparado para atender qualquer indígena brasileiro, porque a perspectiva era de que nós não existíssemos agora e a gente está aqui. Então, é com isso que a gente lida. E eu acho que um movimento para fortalecer dentro da base, você chegar e conversar com o indígena, não sei, com o indígena que você conhece na rua, no território, na aldeia, e fortalecer ele.
Ir para a universidade não é fácil. Não é fácil. Estudar não é fácil. Aprender SUSI não é fácil. Tudo é difícil. Mas, assim, como a gente aprende, né, na casa da gente, por exemplo, eu saí da minha casa muito cedo porque eu fui dada com minha mãe, 3 meses de gravidez, ela me deu para a igreja. Aí, quando eu nasci, eu não tenho um vínculo com a aldeia, não tenho um vínculo afetivo nenhum com a família, porque eu fui uma criança treinada para viver fora daquilo ali. Então, eu fui treinada a pescar, né? Você vai uma criança indígena, você não vai lançar ela assim, vai e se vira. A gente treina a criança, olha, aqui tem tal peixe, né? Você vai caçar, você tem que ficar invisível, você vai saber pegar abelha. A universidade também é assim, a gente tem que treinar a pessoa. Olha, você vai ter tal conhecimento, é assim, 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 meu filho, vai ser difícil, você vai chorar, você vai se desesperar, mas eu vou estar lá com você. E ensinar a pessoa a viver só no mundo. Nós somos indígenas, o mundo do indígena é imenso, é muito imenso. Aí o pedido que eu gostaria de fazer é que, se pudesse, assim, os próximos eventos, a gente puder aproveitar o espaço fora, né, da universidade. Eu me incomodo muito com o evento indígena sempre preso, né? É tudo preso, assim. Fora a gente conversa melhor, as ideias, né, fluem melhor, a pessoa pode levantar, dar uma andadinha, e talvez até mudar a alimentação, né, para a gente ter um pouco de contato, né, ter um peixe ali, um moqueado ali, para todo mundo sair com fedor de peixe, né, aquela delícia, ter uma fogueirinha ali para fazer um milho. Eu acho muito bonito, independente assim, do que muitos meus parentes falam aqui, eu acho um avanço imenso a gente poder estar aqui hoje, dentro da USP. E o que a gente tem que trabalhar com eles a gente não está querendo o lugar de ninguém, a gente está querendo um lugar que não é ocupado. Né? Porque os brancos não estão ocupando o lugar do indígena, eles não estão abertos para que o indígena ocupe o lugar dele. Então, eu acho que tem lugar para todo mundo. E a gente tem que ter muita paciência. Infelizmente, é assim. Obrigada, gente. Obrigada, Varenta. Eu pego aqui o gancho um pouco da professora Malu. Então, é uma outra alternativa também, né? Porque com o professor também dentro da instituição aqui, por exemplo, a USP, né? Então, isso também vai facilitar o diálogo também, isso, né? E uma coisa que eu tenho observado aqui, né? Desde que eu cheguei, antes mesmo de entrar aqui na USP, já tive contato com um grupo de WhatsApp aqui do Levante Indígena, então, e quando eu cheguei aqui já é uma outra realidade, né? Eu sempre converso aqui com um colega que a gente veio de um lugar diferente, mas por coincidência a gente é do mesmo tronco linguístico, né? O povo do tronco linguístico, talvez eu acho que isso deu certo em alguns aspectos, né? Então a gente sempre está conversando e a gente analisa a situação da maneira como que é conduzida essas conversas com relação ao vestibular, com relação à permanência, e a gente vê que existe muita, eu vou dizer falha, né? Mas não seria, em outras palavras mais adequadas, Eric. É um descontentamento, uma distância entre a base mesmo, né? Para quem a gente está, pelo que eu tenho observado, o pessoal que está sempre discutindo aqui em cima, né? Conversando aqui em cima, mas não tem esse contato com a comunidade. Eu acho que, se a gente for falar um pouco da nossa realidade, mas é isso, a gente está sempre em contato com a nossa comunidade. Então, qualquer situação que acontecer, está tendo um problema aqui, por exemplo, a gente vai discutir a educação. O que é que nós vamos falar? Quais são os nossos direitos, né? Onde é que nós vamos reivindicar esses direitos? Então, a gente vai lá. É aquela coisa, para alguma coisa funcionar, é igual. Tem aquele ditado, o político só funciona é igual feijão, né? Só funciona na pressão, né? Então, mas é nesse sentido, a gente está lá, vai lá todo tempo, então, uma hora a coisa cede. E aquela coisa, né? O Estado, a gente fala o Estado, mas o Estado é pessoa, né? Então, nem toda pessoa ela tem o mesmo ponto de vista. Uma hora as coisas dão certo. Assim, as pessoas que estão lá não são eternas. Então, de uma hora para outra, as coisas mudam, vão mudando. Então, acho que isso... E nessas mudanças surgem as oportunidades, né? Eu acho que é igual o outro ditado também. Às vezes a gente está lá dando
um murro na ponta de faca, né? Mas quando a gente pensa bem e analisa a situação, eu acho que isso vai mudando. E essa análise que eu faço, né, da situação política dos povos indígenas aqui, acho que no próprio Estado mesmo, né, a gente sempre conversa com o Eric, e a gente vê essa organização política aqui dos povos aqui do Estado, a gente considera muito fraco, né? Eu acho que isso também, talvez se a gente quiser uma coisa possa mudar aqui no Estado, acho que seria a primeira coisa, é fortalecer essa organização dos povos aqui no Estado. Porque, senão, a gente vai estar sempre nessa mesma coisa, igual a colega falou. A gente meio que está sempre no início, né? Faz uma coisa e para, e depois acho que está retornando. Mas, assim, foi uma análise que eu fiz desde que eu cheguei. E eu acho que, como eu disse, talvez seria um ponto fundamental, acho que começar por essa parte, né? Meu nome é Eric Kamikiawa, né, mais uma vez. Sou colega do parente aqui em Makushi, né? Eu acho que eu começaria com a palavra sabedoria, primeira parte, né? E respeito no espaço aqui. Eu não sei quem que montou esse repertório aqui, mas vejamos que aqui nós estamos em círculo, né? Círculo representa o sol, né? O sol, ele tem essa força de criar e também tem essa força de matar. O meu povo Curabacairi, eles estão muito interligados aos seus cosmos, a mitologia, ao sol, né? Então, esse grande círculo aqui é onde a gente está discutindo grande parte das situações, descontentamento, tristeza, dores. E a gente sempre se encontra nesses momentos assim, quando tem um movimento, quando tem um evento e tal, né? Acho que, eu não sei, mas já seria um caminho para construir uma grande casa para representar. Representar não, mas puxar essas lutas que precisam ser encaradas aqui dentro, né? Porque nossas realidades são muito diferentes. A discussão que a gente tem no estado de Mato Grosso é muito forte em relação às bases ou às cidades, né? Cidade ou a base, né? Desde que eu cheguei aqui, eu não vi nenhum representante dos Tuxal, ou cacique, ou Puma, como se fala aqui, né? Aqui conjunto. Embora que tenha realmente os coletivos, pessoas que são simpatizantes da causa e tal, mas tá, tudo bem. Até que ponto que isso vai funcionar, né? Eu acho que tem que ter encontro com essas pessoas que estão na base também, principalmente as lideranças, comunidade, né? É isso que a gente sempre dialoga com o meu colega Makushi aqui, né? Cadê os povos do estado de São Paulo, né? Onde que estão, né? Tem que criar essa grande assembleia também aqui dentro da USP, porque a USP tem uma representatividade muito grande. Se fala sobre USP, é uma universidade melhor do Brasil, mas está tudo bem. Cadê os povos indígenas que se encontram aqui, né? Eu acho que esse espaço é muito relevante. Tem pessoas que estão aqui realmente que estão simpatizantes mesmo da causa, né? Dos professores, dos pesquisadores. É muito difícil ter espaços aqui dentro da USP. Então, esse espaço, quando vai ter um evento indígena, a gente quer participar, quer estar junto, né? Aqui eu não estou representando ninguém, estou representando a mim mesmo, como indígena, né? E como estudante também. Essa coisa de representar o outro é uma responsabilidade muito grande. Falar do outro, né? Se eu estou falando sobre os Curabacairi, porque eu tenho o aval lá da minha região, né? Os 10 aldeias, 60 caciques liberaram. Não, o Kamikiawa pode falar por nós lá, sobre saúde, educação e território. Mas desde que passe por nós, né? Então, a gente está muito ligado às nossas bases também. Essas nossas lutas começam ali para chegar aqui, né? Mas, se respeitando um ao outro, a gente cria uma unidade muito forte, né? Dessa unidade que pode sobressair uma conquista que vai para além. Então, nesse sentido, eu acho que esse espaço ele é muito importante para nós, é fundamental, né? Então é isso. Obrigado aí por todos, né? O caminho é esse. Não soltar a mão de ninguém. Isso é o objetivo. Tem que marcar a presença mesmo. Se você está falando em abrir o caminho, desde que seja para todos, né? Obrigado. Então, agradeço aos parentes que disponibilizaram para vir aqui, aos professores, né, de vários campos aí da USP e de outras universidades. Eu acredito que, como a Letícia falou, a gente não está iniciando algo. Eu acredito que
a gente só vem para tentar, de alguma forma, contribuir, né, fazendo essa reunião, porque a gente sabe que, para a gente construir políticas dentro da universidade, em diversos espaços, a gente precisa construir alianças. Se a gente não tiver aliança, seja com não indígena, seja com indígenas da base, seja com indígenas que estão na cidade, seja com professores que atuam na causa, a gente não consegue. Então, assim, a gente precisa de uma rede, realmente, de articulação, e de encontros de conversa, porque enquanto esse grupo, né, que se une, que se reúne, não chegar a acordos comuns de reivindicação do que se quer, nunca vai conseguir. É preciso que a rede esteja bem articulada, bem ciente do que quer, destacando quais prioridades são na USP, porque, né, eu venho aí de uma luta dos professores indígenas, a gente sempre atuou assim, articulando com várias pessoas do movimento, e a gente sempre listou quais eram as nossas reivindicações e quais eram as nossas prioridades. Destacando as nossas prioridades, a gente sempre levava, vamos marcar reunião. Nunca solicitamos de tentar dialogar sem procurar um pró-reitor, um diretor, um reitor. Então, acho que esse é o caminho, realmente a base precisa estar articulada, e essa base eu estou tratando não só como as aldeias, mas como a base que luta na USP, né? Está articulada e dizer o que nós queremos. Esse documento que nós temos, como o Levante construiu, né, e junto com o encontro que teve, esse documento nós vamos enviar, quando nós vamos enviar para o reitor, vamos marcar uma reunião. A gente sabe que, como o rapaz falou, né, desculpa, eu falei rapaz, o Reinaldo, tem governantes ou pessoas que estão à frente dessas instituições que são super abertas e atendem a gente super bem. Vai ter outros que realmente não vão querer nem a nossa presença, e aí a gente vai ter que articular outros meios de chegar até eles. Então, acho que é isso. Primeiro, articular entre nós, depois, ver quais são as nossas demandas e articular a presença mesmo, cara a cara, seja com o reitor, seja com esse pró-reitor, mas ciente do que queremos e de quais prioridades nós temos nessas reivindicações, né? Porque senão a gente vai ficar em conversas, vai ali, conversa, reúne ali, e reúne cá, reúne o lugar, todo mundo coloca suas demandas, seus problemas, e aí não sai dali, né? Então, acho que a gente não veio aqui realmente para solucionar problema, a gente veio para discutir, como dialogar, mas eu acho que a gente sai da USP e eu espero que a galera que continue essas discussões aí, né? Se a gente puder vir, tiver como, a gente venha participar também, mas eu acho que é isso, né? A gente precisa dar continuidade a esse movimento, não desses grupos isolados, como cada um tem feito, né? E, claro, tem conquistado bastante, mas precisa haver uma mobilização mais geral de todo o corpo, de vários departamentos, o professor Danilo com o MAI, com outras instituições, para tentar algo mais coletivo, unir forças. Como vocês falaram, é um desafio muito grande, né, para nós, como indígenas. A gente que vive em contextos urbanos, pensamos diferente de ser dentro da Constituição, dentro da faculdade, tudo mais. Então, é muito desafiador para nós. Que é muito importante esse reúne que vocês colocaram, que vocês disseram, para nós pensar, para nós ir refletir sobre essa questão. Então, eu acho que precisa mais diálogo entre indígenas, né? Como os parentes falaram também, que aqui temos várias diversidades de indígenas que moram no contexto urbano, precisa dessa oportunidade. Enquanto indígena aldeado, que mora dentro da sua comunidade, também precisa dessa oportunidade de entrar na faculdade e ocupar espaço, e que a gente vem entrando nesse espaço, né, que a gente mesmo somos protagonistas da nossa luta. A gente vem lutando dessa busca da nossa história. Então, e essa roda de conversa, né, é muito importante para nós levar e refletir daqui para frente. Então, eu acho que é isso. É muito desafiador, né, que
que a gente fica dentro dessa relação. Eu mesmo, particularmente, né, que eu, como trabalho dentro da instituição, que a gente trabalha no Museu da Culturas Indígenas. É uma coisa que a gente vem também trazendo, tentando abrir a visão do não indígena, que a gente é diferente do não indígena. Então, eu acho que é muito importante esclarecer mais essa conversa. É um prazer enorme estar aqui, é um prazer enorme ver essa luta por uma educação indígena que começou lá atrás, que eu participei de uma partezinha em alguns lugares, no Espírito Santo, no Amapá, etc. E então é um prazer ver todos esses intelectuais indígenas, estudantes aqui, e esse protagonismo total e essas questões difíceis que elas estavam lá atrás e que continuam, perduram, elas evoluem, mas perduram, muitas delas que já estavam, né, acesso, ficar na universidade, em que condições, etc. E, hoje em dia, como eu passei por várias instituições em outros lugares e que tinham outras políticas, e como eu estou na França e passei pela Guiana Francesa, que tem muitas políticas muito diferentes, então a comparação, às vezes, é muito interessante para pensar, porque, por exemplo, na Guiana não tem políticas assim, né, específicas, nenhuma, mas todo mundo tem acesso à universidade. E isso causa outras questões, mas, ao mesmo tempo, a dificuldade de acesso e de permanência é a mesma, porque tem que sair de longe, porque tem que morar, e o racismo, e os assédios, etc. Então, são questões amplas, e às vezes, agora trabalhando com outras populações não indígenas, migrantes, etc., também tem questões que são recorrentes. Então, é interessante pensar essas comparações. Mas eu não vou me alongar mais. Agradeço muito estar aqui e ter me permitido estar aqui. E eu queria só agradecer também a Chantal, que foi a Chantal que me convidou, porque ela que me trouxe para cá, para a Unicamp, para trabalhar, discutir com ela e com os alunos, e é um grande prazer. Obrigada. E vou deixar aqui a nossa parenta Franci fazer o fechamento da nossa fala. Acho que esse encontro a gente sempre fica muito feliz e satisfeito com os resultados que a gente tem tido, né? Eu acho que essa parceria da coletividade, ela é muito importante. Eu sempre falo da coletividade, porque sozinho a gente não dá um passo, a gente não sabe como pensar algo, a gente não sabe como sonhar algo. Então, acho que esses momentos de troca, de escuta, ela é fundamental para a universidade, para uma comunidade, para uma organização, para um movimento, para uma empresa, para uma universidade. Então, acho que o planejamento, a escuta, ela é fundamental. O nosso mestre de saber jovens, que está aqui como exemplo, isso fortalece muito essa nossa relação com essas narrativas, com esses centros, né, de cultura. Então, a gente agradece muito, né, em nome de nós três aqui nessa parceria. E obrigado por ter ouvido o nosso chamado, né, de estar aqui para somar também. A gente não está aqui para solucionar, né? A gente está aqui buscando algo minimamente que a gente possa dar esse primeiro passo. Acho que essa luta não é de hoje, essa luta já é de muito tempo, então a gente precisa apenas fortalecer, colocar essas mãos, né, essas teias, né, esses caminhos de cutia e esses saberes que estão entrelaçados, né? Então, acho que gratidão com a Catureté e em breve a gente se vê de novo. Hawapaniania, ya he ya ho, he he ho. Hawapania, Hawapania, hi ho, hi ho. Habu habu yakuma, habu habu yakuma, habu habu yakuma, habu habu yakuma. Moji mojitos e mucolões, moji mojitos e mucolões, Akaye muga que anda lela moji, moji mojitos e mucolões, moji mojitos e mucolões, Akaye muga que anda lela moji, Akaye munda
que mandalila moje, hi ho, he ho 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 ho, na bara, inora, shara kindly, uspi ken hona, na bara, he ho 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 ho, i ho ho ho, he ho, hey 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 hey.